Texto forte, texto bem trágico. E nós vamos aprender algumas lições graciosas para a nossa vida a partir de 1 Samuel 2 a 4, olhando para a vida de Eli e dos seus filhos. O que nós podemos aprender para a nossa vida, na nossa família, na relação pais e filhos nesse texto? Eu quero primeiro destacar algumas coisas sobre os filhos de Eli. Quem eram os filhos de Eli, desse sacerdote, desse juiz de Israel, do povo de Deus, lá no Antigo Testamento? Em primeiro lugar, os filhos de Eli, as Escrituras dizem aí, conforme nós fizemos a leitura, eles tinham uma vida profana. Eles tinham uma vida profana. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eles tiveram o privilégio de terem pais crentes. Um pai que inclusive era líder de Israel, um pai sacerdote na nação do Senhor. Mas a Bíblia chama os filhos de Eli, em 1 Samuel 2,12, não de filhos de um crente, de um salvo por Deus, mas filhos de Belial. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 6,15, faz uma relação, usa a palavra Belial como sinônima de Satanás. Os filhos de Eli tinham tudo para ser grandes filhos. Eles eram filhos de um crente. Na verdade, na vida deles, eles demonstraram perder esse privilégio e se tornaram filhos de Belial, de Satanás. Tiveram a oportunidade de se tornarem filhos de Deus, porque tinham um pai temente a Deus. E que tristeza essa descrição dos filhos de Eli. Da mesma forma, é triste quando filhos de crentes têm a rica oportunidade e privilégio de conhecerem a Cristo e entregarem suas vidas ao Senhor. Têm o privilégio de receberem a fé dos seus pais, a fé em Jesus Cristo, mas rejeitam a oferta da graça e caminham por veredas malignas e de destruição e se tornam filhos do diabo. Se você é filho de pais crentes, está aqui nessa manhã, saiba que é um privilégio para você isso. Se você ainda não tomou a decisão que os seus pais um dia tomaram em seguir ao Senhor, faça isso enquanto é tempo. Se torne filho de Deus, através da fé em Jesus. Não deixe que o diabo te arraste e torne você como um filho de Eli, um filho de Belial. O Deus de Eli não era o Deus de seus filhos. Os filhos de Eli eram sacerdotes também, da linhagem sacerdotal. Eles eram religiosos, mas eles não se importavam com Deus. Eles conheciam os aspectos da religião judaica, mas não conheciam a Deus verdadeiramente. Basicamente, se a gente fosse fazer um paralelo com os nossos dias, nós poderíamos afirmar que os filhos de Eli, eles cresceram na igreja, mas não cresceram como Jesus cresceu, em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. Ofni e Finéias estavam dentro da igreja, poderíamos dizer, trazendo para os nossos dias, mas Deus estava do lado de fora da vida deles. Isso não adianta nada nós estarmos aqui na igreja, mas Deus está do lado de fora da nossa vida. Essa deve ser uma preocupação para nós pais, inclusive, de não só trazermos os nossos filhos para a igreja, como Eli fez, mas também buscarmos ao Senhor para que Cristo esteja dentro da vida dos nossos filhos. E andem com o Senhor no dia a dia. Não só sejam religiosos, batistas, da igreja batista,
mas andem com Deus. Os filhos de Eli pertenciam à religião judaica, vamos dizer, pertenciam a uma igreja, mas não tinham vida com Deus. Terrível essa situação. Eles eram responsáveis, inclusive pelo ensino da palavra em Israel, os filhos de Eli, mas tinham um comportamento moral reprovado pelo Senhor e pela palavra que eles ensinavam ao povo. Eles tinham a tarefa de ministrar no tabernáculo as coisas sagradas de Deus, mas tinham uma vida particular profana. Que caos isso, que tragédia na vida de alguém, que às vezes lida com coisas do culto a Deus, coisas sagradas, mas no particular tem uma vida totalmente profana. Isso pode acontecer inclusive hoje. Os filhos de Eli, eles tinham desprezo pelas coisas de Deus, conforme o versículo 17. O Antigo Testamento, a lei do Antigo Testamento, dizia o seguinte, que os sacerdotes eles tinham direito a uma porção dos sacrifícios que eram levados lá no tabernáculo, ou no templo, depois em Jerusalém. Aqui no caso era a cidade de Siló, onde estava o tabernáculo, e os sacrifícios eram feitos. Essa descrição da lei de Moisés, da porção que os sacerdotes tinham direito, está lá em Levítico capítulo 7, versículo 28 a 36. Então, uma parte dos sacrifícios, da carne, era dada para o sustento dos sacerdotes ali que trabalhavam nas coisas ali do templo do sacrifício. E a outra parte, a parte maior, inclusive a gordura, tudo deveria ser dedicado ao Senhor, na oferta, no altar, como culto a Deus. Só que o que os filhos de Eli faziam? Eles tinham essa responsabilidade, eles eram sacerdotes, apesar de serem ímpios, mas eles exerciam essa prática. Eles, ao invés de ficarem com a parte que lhes cabia, a parte que cabia a eles era a parte que a lei determinava, eles iam além. Eles desrespeitavam a Deus, a palavra de Deus e a oferta de Deus. Por quê? Eles mandavam lá um rapaz, servo deles, pegar um tridente lá, um garfo comprido, e lá onde estava o sacrifício, a parte que era de Deus, eles já tinham pego a parte deles, e esse servo ia lá e pegava a parte que era do Senhor. Um espetão ali que ficava para eles. Os filhos de Eli, só que era do Senhor aquela parte. Ou então eles pegavam a gordura que deveria ser totalmente queimada no altar, era para o Senhor.